Muito bem, então vamos lá, iniciando o nosso quarto episódio da série Escola de Sucesso. Nesse quarto episódio, eu gostaria de começar com uma pergunta para você. Como é que está a saúde financeira da escola? Como ela está? Muito saudável, tá? Respirando bem, tá com as finanças em dia, tá com uma gripezinha, tá na UTI, tá falecendo. Como é que tá a saúde financeira da sua escola? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a saúde financeira da sua escola. Então, seja muito bem-vindo ao quarto episódio da série Escola de Sucesso. Eu me chamo Ale Durgante e sou empresária e mentora de empresários, exatamente como você. Eu também sou dona de escola. Eu ensino donos e donas de escola a aumentarem o faturamento e lucro para terem mais dinheiro no bolso e menos trabalho em 60 dias. Nós vamos começar hoje falando sobre justamente isso, a saúde financeira, mas com dois indicadores que são importantíssimos para você saber se a escola está saudável ou não. Então, para você ter certeza disso, você precisa diferenciar esses dois indicadores, diferenciar essas duas partes na real que fazem, que complementam as finanças do seu negócio, e eu vou escrevê-la aqui para você, que é o faturamento e, vou botar aqui, versus lucro. Muito bem. Então, existe uma diferença entre esses dois indicadores. Na real, as pessoas confundem, muitos donos de escola, muitos empresários, na real, confundem porque se trata de dinheiro. Então, acreditam que faturamento e lucro tá tudo no mesmo bolo. Não está. Então, a gente precisa primeiro entender a diferença e depois saber analisar quanto que a escola está faturando, ou seja, quanto que está entrando de dinheiro, depois eu vou entrar mais em detalhes, e quanto que ela está lucrando. Então, esses dois indicadores vão te dizer se a escola está saudável ou não. Os dois. Não adianta você estar faturando, não adianta não, mas não vai fazer muita diferença para você, como dono de escola, estar faturando, matriculando pra caramba, mas está lucrando pouco ou lucrando zero. Porque você pode, sim, estar lucrando zero e ter um alto faturamento. Qual é a diferença disso? O faturamento, ele vai trazer para você receita, dinheiro para dentro da escola. Então, vamos entender. O faturamento, ele basicamente é o dinheiro que entra do seu curso, das suas matrículas, tudo que você vende na sua escola. Se você vende material didático, se você oferece transporte, tem cantina, enfim, tudo que entra de dinheiro na escola, a gente chama de faturamento ou receita ou entrada. Tudo isso é o dinheiro que entra na escola. Claro que existe. Eu gosto sempre de dividir entre o faturamento de vendas e o faturamento de entrada, ou caixa, tá? Por que isso? Por que tu faz assim, Ali? Porque assim, ó, o faturamento de venda é aquilo que você vendeu, as matrículas que você fez. Porém, nem sempre essa venda entrou no seu caixa. Porque pode ter sido uma compra parcelada, pode ter sido uma compra feita no cartão de crédito, que dependendo da combinação que você tem com a sua operadora de cartão, só vai entrar daqui a 30 dias, tá? Então, são algumas variantes que, quando você vê só o faturamento de venda, talvez isso fique meio nebuloso ali a questão do seu caixa. Mas era para ter tanto em caixa e não tem. Por quê? Porque tem vendas aqui que não entraram ainda no caixa. E tá tudo certo, tá tudo bem. Você precisa só ter um controle de que
Toda venda que faz tem que ter registro, certo? Mas tem que ter registro da forma de pagamento. Como é que foi feito essa matrícula, o pagamento dessa parcela de curso ou desse material didático, enfim, como é que foi feito? Foi feito no cartão de crédito, no cartão de débito, foi feito no boleto, Pix, enfim, você tem gente ainda que trabalha com carnezinho, como é que foi feito esse pagamento? Aí você vai saber exatamente o que entrou de fato no caixa da escola e o que não entrou ainda, o que ainda vai entrar, certo? Então, por isso eu gosto de dividir o faturamento em 2, tá? Aí vamos entender o lucro. O lucro é diferente do faturamento, porque o lucro é justamente aquele dinheiro que sobrou depois de tudo que depois de você ter pago todas as despesas variáveis, os custos fixos, os investimentos da escola. Inclusive, dentro desses custos, dessas despesas, está o seu Prolabore. Então, tudinho que foi gasto pela escola entra nos custos e aí, diminuindo do faturamento, o que sobrou é o seu lucro, tá? Lembrando que o lucro não é seu na realidade, o lucro é da escola. Não é assim, ó, sobrou R$2.000 de lucro lá no final do mês, depois de pagar tudinho, sobrou 2.000, vai para sua conta. No outro mês sobrou 10.000, vai para sua conta também. No outro mês não sobrou nada, você não pega nada. Entende? Então, o lucro, ele é da escola. Ou seja, o lucro, ele ajuda a sua escola a crescer. Porque você precisa ter a reserva da tranquilidade, que a reserva da tranquilidade é uma reserva financeira, que vai proteger a sua escola. Isso a gente vai falar num outro episódio da série Escola de Sucesso. Você precisa também investir no crescimento, talvez aumento da estrutura, trazer usar algumas ferramentas digitais, enfim, tá? Então você vai usar o lucro para isso e não para ser sempre a sua parte da sociedade. Você sempre pega o lucro mensalmente. Estipule divisão de lucros, ó, já vou abrir um parênteses aqui. Estipule divisão de lucros para os sócios da escola de 1 a 2 vezes no ano. Ponto. Divisão de lucro não é mensal. Senão a escola não cresce, certo? E a divisão dos lucros não é dividir 100% do lucro da escola, tá? Vocês vão colocar ali ou um valor ou um percentual que vocês vão tirar do lucro nessa 1 a 2 vezes por ano. Combinado? Certo? Então, entendendo a diferença do faturamento e do lucro, bem basicamente, faturamento é o dinheiro que entra e o lucro é o dinheiro que sobra. É isso, tá? Então, uma escola, ela pode ficar muitos meses sem ter lucro. E isso não vai fechar a escola. Certo? O que fecha a escola é faturamento zero. Se você não tem faturamento, aí sim não tem como a escola ficar aberta. Porque você tem as despesas, os custos fixos da escola, que são aluguel, luz, água, telefone, funcionários, contador. Então, tudo isso, você vendendo ou não vendendo, você tem que pagar, tá? Então, uma escola, ela sobrevive sim com um faturamento que pelo menos pague ali todos os custos, ou seja, te deixa no 0 a 0, mas você consegue viver sem o lucro por algum tempo. A falta de lucro não fecha a escola, mas você tem que prestar atenção que você não abriu a sua escola para não ter lucro, para empatar, para trabalhar só para pagar conta, não é? A gente abre a escola justamente para nos dar lucro, para pagar tudo o que tem que pagar e ainda gerar esse dinheiro que sobra, certo? Muito bem. Então, vamos fazer aqui uma simulação, tá? Eu preparei aqui um material para a gente trabalhar junto. Então, vamos trabalhar aqui uma simulação. Por exemplo,
Você precisa ter total clareza desses números aqui, desses indicadores aqui, por quê? Por exemplo, o faturamento, ele que diz quanto que você vai pagar de impostos, por exemplo. Você paga imposto em cima do faturamento da escola. Por isso, você precisa ter certeza de quanto você está faturando. Tá? E o lucro, ele vai te dar clareza para saber, opa, vou investir naquilo, consigo fazer uma campanha de fazer alguma promoçãozinha, porque eu consigo abrir mão um pouquinho do meu lucro. Então, isso aqui é fundamental você conhecer, para que você saiba, em primeiro lugar, como é que está a saúde financeira da escola, que foi a minha primeira pergunta do episódio de hoje. E segunda coisa é você conseguir projetar as metas de crescimento para a escola, tá? Porque sem saber disso aqui, não tem como você tá no escuro. Você está levando a sua escola na ferramenta, a única ferramenta que eu levava antigamente, que eu digo sempre que eu usava uma ferramenta só no início, quando eu abri minha primeira escola, que é o achômetro. Já viu? Já usou essa ferramenta? Pois é, eu também. Então vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui com uma escola. Se fosse uma escola real, certo? Digamos que essa escola, ela tenha 200 alunos. 200 alunos. E esses alunos, vão fazer uma média aqui, R$300 seja a parcela de cada um, tá? Então, 200 alunos a R$300 a parcela, o faturamento mensal dessa escola é de 60 mil, certo? Vou botar aqui mês. Esse é o faturamento. Aqui, faturamento. Vou botar aqui. Então, essa escola, ela está faturando, não lucrando. Ela está faturando 60 mil reais por mês, ou seja, está entrando de dinheiro com esse número de alunos. Se não baixar nem aumentar o número de alunos, ela vai ter os 60 mil reais por mês, tá? Então, o faturamento eu já sei que é de 60 mil, aí você vai começar a ver os custos. Aqui eu vou botar de uma forma bem resumida, você tem aqui as despesas variáveis, tá? Vai anotando aí, porque isso aqui são informações importantes para você usar na sua escola e começar a fazer um fluxo de caixa bonitinho, tá? Para que você consiga ter esse raio-x financeiro. As despesas variáveis, o que são despesas variáveis aqui? Resumidamente, é tudo que tem a ver com o produto ou serviço que você vende. Ponto. Ou seja, se você vende, você tem essa despesa. Se você não vende, você não tem. Como, por exemplo, taxa de cartão de crédito. Quando você faz uma matrícula, quando você coloca um aluno novo para dentro da escola, se ele pagou no cartão, você tem que pagar essa taxa de cartão de crédito. Se você não matriculou, não paga. Nota de serviço, nota de faturamento. Lembra que a nota, tem nota fiscal que você emite sobre o curso que você vende e nota fiscal sobre material. Se você vende material didático, né? Você também emite essa nota fiscal. Então, se você vende, se você tem aluno, você tem que emitir nota. Se você não tem, não precisa emitir. Isso é despesa variável. Ficou claro? Certo? Agora vamos ver o custo fixo. Custo fixo são aqueles custos que faça chuva, faça sol, você vai ter que pagar. Como eu já falei antes, aluguel, luz, água, telefone, internet, imposto sobre os funcionários, o seu prolabore, tudo entra aqui no custo fixo. Tá? Então, você matriculando mais ou menos, não vai fazer diferença nenhuma. Quer dizer, pouca coisa. Eu fiz muita matrícula, Ali, esse mês agora que a gente está iniciando o ano. Aumentou um pouco a minha luz, a minha água, enfim. Mas são coisas mínimas. É diferente, por exemplo, de um salão de beleza. Um salão de beleza, quanto mais ele atende, mais água e luz ele gasta.
tá linkado, a luz e a água viram despesa variável num salão de beleza. Numa escola, na nossa escola, ela fica como custo fixo, tá? Então, dependendo do negócio, as despesas mudam de categoria, tá bom? Então, depois do custo fixo, você vai colocar os investimentos, tá? Os investimentos são todos aqueles que você espera um retorno, tá? Tudo que você coloca um valor e aí você espera que isso te dê um retorno financeiro, enfim. Como, por exemplo, se você, como escola, vai patrocinar um evento, tá? Isso acontece, acho que bastante, né? Na minha escola acontece, as escolas pedirem patrocínio, enfim, eventos que vai ter na cidade, eles vêm para a escola e pedem patrocínio. Esse patrocínio, ele não pode ser simplesmente porque você quer ajudar o evento tal. Não, você quer um retorno desse investimento. Então, mas o que eu vou poder fazer? Vou poder botar um banner lá, vou poder botar alguém divulgando, vou poder pegar o mailing das pessoas, né, contatos das pessoas. Então, sempre quando você for investir um valor, você quer um retorno. Então, tem que ter, que a gente chama de ROI. Vou botar com outra cor aqui para ficar mais destacado, tá? Eu falo sempre para os meus alunos que eles têm que focar no que dá ROI, Return on Investment, ou retorno sobre investimento, tá? Que a gente não investe para bonito porque a gente acha legal. A gente investe porque a gente quer um retorno. Quanto maior esse retorno, por exemplo, se você for fazer um investimento hoje, vamos ver, no Tesouro Selic, tá? Que é o Tesouro Direto, que é um investimento investindo no Tesouro Nacional, tá? Do governo. Então, você tem um percentual que você recebe mensalmente, porque aquele seu dinheiro vai rendendo. Esse é o seu ROI, tá? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas ele está hoje em mais de 1% ao mês. 1,25% por mês. Então, esse é o ROI. Quanto maior o ROI, melhor esse investimento. Certo? Tá? Então, depois de você vai pegar o faturamento, tirou as despesas variáveis, os custos fixos, investimentos, o que sobrou aqui embaixo? Aí vem o lucro. A gente chama de lucro operacional, tá? Por que isso? Tô subindo a serra aqui, né? Mas você consegue ler, né? Lucro operacional é o lucro da operação, ou seja, da operação da sua escola, tá? Então, o que sobrou é justamente o dinheiro que você vai usar para quê mesmo? Crescimento da escola, para a reserva financeira da escola, e lá na frente você vai fazer a distribuição para os sócios. Lembrando que o lucro não é dinheiro que a gente tira mensalmente da escola, certo? Vamos lá, então. Então, digamos que você diminuindo, vamos pegar a nossa escola fictícia aqui, você tirando todos esses custos aqui somaram R$55 mil, tá? Então, qual foi o seu lucro operacional? Foi de R$5 mil. Só para ver se ainda vai estar aparecendo aqui na câmera, senão eu vou lá para baixo e já nem está mais aparecendo. Foi de R$5 mil. Esse é o lucro que sobrou depois de você ter faturado e pagado todos os custos da empresa, da escola, certo? Então, esse 5 mil a gente já sabe o destino dele e não vamos usar ele para ir no restaurante, tá bom? Muito bem. Então, entenda que você pode você poderia quitar zero, por exemplo, digamos que nesse mês as despesas fecharam em R$60 mil. Tudo bem, a escola não vai fechar por causa disso,
tá? O problema é se a gente entra mês e sai mês, e aí esse valor aqui tá acima do faturamento, porque você precisa contar com a inadimplência aqui também. Porque a gente tem alunos que, infelizmente, não pagam certinho. E aí, o que acontece? Você tem um custo aqui de operação, 55 mil. E aí, se 10 mil aqui, ó, já não pagar, você já está no prejuízo. Certo? Você já está no prejuízo de 5 mil. Digamos que aqui, ou você tem que cuidar se você não está com a despesa muito alta, e se daqui a pouco você não está recebendo menos. Porque o aluno desistiu, porque o aluno se formou, porque não está matriculando, porque o aluno tem alunos inadimplentes. Então, daqui a pouco você teria que estar recebendo 60 mil, mas não está. E aí vira uma bola de neve. Quando a gente começa a não ter clareza desses números, e aí começa a ou gastar mais do que ganha, ou a gente continua gastando a mesma coisa, mas não está percebendo que está entrando menos dinheiro, então você corre o risco de ir à falência. Ai, olha, mas eu não gosto de matemática, não gosto de número, não gosto... Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você abriu uma escola, você abriu um negócio. E um negócio roda com dinheiro. Roda com faturamento e lucro. Mesmo que você me diga, não, Ale, eu abri porque eu adoro dar aula de inglês, eu adoro dar aula de música, adoro dar aula de culinária, de desenho, enfim, o que a sua escola faz? Informática, tá? Eu gosto de dar aula. Legal, muito bem, mas você precisa administrar a sua escola. Quem é que está administrando, então? Já que você está ocupado com o operacional da sua escola, que é fazer ela rodar, com as aulas, ou com vender, ou atender o cliente, ou pagar conta, ou enfim, você está se preocupando com a operação, quem é que está se preocupando com o estratégico da sua escola? Porque você só vai crescer no estratégico, no tático, estratégico e tático juntinhos ali, tá? Não é você ficando no operacional e não ter ninguém no estratégico e tático, tá? Então, se você não gosta de trabalho, você precisa contratar alguém de confiança que faça esse trabalho para você. Ah, não, olha, eu sou uma excelente professora. Que bom! Então, você contrate uma pessoa que tenha know-how, que tenha conhecimento, seja confiável para poder fazer esse trabalho. Senão, você vai ser escrava do seu próprio negócio, da sua própria escola. Eu já fui. Tá? E não é legal, não é bom, porque você tem o pior emprego do mundo com o pior salário do mundo. Porque você trabalha que nem um camelo e não vê a cor do dinheiro. Você recebe percentualmente menos do que os seus colaboradores. Então, cuida com essa parte de, não, eu gosto de fazer. Que bom que você gosta de fazer a parte operacional. Mas aí você não, com isso você está só fazendo a sua escola ficar de porta aberta. Não com que ela cresça. E se você não cuidar, ela nem vai conseguir ficar de porta aberta, porque como eu falei aqui, se não estiver cuidando dos números, ela vai fechar. Tá? Eu tenho clientes que quando eu peguei, eles estavam quase fechando mesmo as portas, porque os números estavam bem feios, ou seja, a saúde financeira da escola estava agonizando de verdade, tá? Então, o que faz a diferença, então, na real, na sua escola? O faturamento ou o lucro? Faturamento, obviamente, porque você precisa ter dinheiro entrando para poder pagar essas despesas aqui, certo? Despesa variável, custo fixo e os investimentos. Mas o lucro é o que a gente tem que perseguir, por isso você precisa ter meta de faturamento, tá? Meta de lucro. 2 metas principais. Antes da gente falar dessas metas, eu quero te mostrar aqui uma formulazinha para você saber qual é a sua lucratividade, tá? O lucro operacional é aquele ali que a gente calculou ali, tá? Que no caso dessa nossa escola fictícia aqui ficou em 5 mil reais, certo? Mas a gente quer saber qual é o percentual
da nossa lucratividade. Qual é a lucratividade da escola, tá? Qual é a margem de lucro que a gente tem no montante total? Como é que é essa fórmula? Você vai pegar o lucro operacional, tá? E vai dividir pelo faturamento, tá? Vamos fazer isso aqui junto, então? Vamos lá. Vou pegar outra cor aqui. Então, a lucratividade é igual o lucro operacional dividido pelo faturamento, que vai ser igual. O lucro operacional a gente já viu que era de 5 mil reais, dividido pelo faturamento de quanto que era o mês? Isso aí, 60 mil reais, tá? Então, qual vai ser a lucratividade da empresa? 8%. A lucratividade dessa escola está em 8%. Ai, Ali, isso é muito, isso é pouco? Como é que a gente sabe quanto que é o ideal? Bom, assim, ó. Nunca a gente pode comparar empresas diferentes. Nunca a gente pode comparar a lucratividade com empresas de segmentos diferentes, certo? A gente precisa comparar banana com banana, laranja com laranja, tá? Então, no caso de serviço, que é a sua escola, os serviços geralmente têm uma margem mais alta, porque não precisam necessariamente comprar material. Mesmo que você compre material, você venda material didático, o seu core business, o seu negócio principal é o serviço, é a oferta do curso, das aulas, né? Então, geralmente, serviços têm uma margem mais alta. Não é uma coisa fixada em pedra, porém, a gente diz que na administração, que geralmente empresas de serviço, elas deveriam ter uma margem de lucro de 20% a 30%, tá? Produtos 10 a 20%, por exemplo, uma papelaria, uma loja de roupa, essa lucratividade seria uma lucratividade legal entre 10% e 20%. Já uma empresa que vende serviços, como a sua escola, de 20% a 30%, ou seja, não é uma lucratividade excelente essa daqui, certo? Você precisa perseguir uma lucratividade maior. Não quer dizer, Ali, tá, então obrigatoriamente eu tenho que estar entre 20 e 30. Não, como eu falei, não é uma coisa cravada em pedra, porém você precisa sempre buscar aumentar esse percentual. Então, falando das metas, né, que nós comentamos ali antes, das metas que você precisa ter. Claro, isso aqui, né? Espero que você esteja anotando aí, tá? Porque isso aqui é muito importante para você saber fazer o raio-x da sua escola. Ele é o exame que atesta se a sua escola está com uma boa saúde financeira ou não. Então, duas metas, tá? Essas duas metas são aumento do faturamento e a segunda é o aumento do lucro. São duas metas essenciais que você precisa ter na sua empresa. Eu tenho meta de matrícula. Tá, tudo bem, meta de matrícula é legal. Por quê? Porque ela vai impactar no faturamento, óbvio, certo? Mas vamos botar em dinheiro. Quanto que você quer faturar? Digamos que você seja o dono da escola que fatura 60 mil reais por mês. Quanto você quer de aumento de faturamento? Ali, eu quero ter um aumento de faturamento de 20%, tá? Então, 20% do faturamento atual, nós vamos para 72 mil reais. Para eu conseguir faturar esses 72 mil reais, quantas matrículas você precisa fazer?
o que você precisa vender. Você tem diferentes grades, né? Você tem diferentes cursos com diferentes preços. Então, quanto de tal curso você precisaria vender ou focar em qual curso para você poder vender e fechar esses 12 mil reais a mais, tá? Sempre coloque metas que sejam alcançáveis. Ah, eu faturo 60 mil, eu quero dobrar isso. Não coloca meta doida, porque você vai acabar só se frustrando. Coloca uma meta alcançável, mas tem que ser desafiadora. Não, eu vou fazer uma meta de aumentar meu faturamento em 2 mil reais. Tá? Então, coloque metas que realmente você consiga chegar, mas que elas façam você se esforçar, a sua equipe ali, né, suar a tanga, que nem diz meu marido. Então, quando você tem essas duas metas aqui, e essas metas têm que ser apresentadas para a equipe, o pessoal sabe para onde está indo. Você sabe para onde está indo. Então, nós precisamos matricular X alunos para a gente poder aumentar o faturamento em X%. O lucro você pode colocar em valor. Eu prefiro que o lucro seja em valor. Quanto de lucro eu quero ter? Hoje eu tenho 5 mil reais de lucro. Não, eu quero passar isso para 15 mil reais. O lucro você pode dar um upgrade aí, tá? Por quê? Porque as ações de faturamento, para aumentar o seu faturamento, são matrículas. Você trabalhar com encantar o seu cliente, trabalhar um marketing assertivo, trabalhar a equipe para que eles saibam exatamente como cativar, como encantar a pessoa que eles vão vender o seu curso. Enfim, são várias estratégias que você vai fazer para aumentar o faturamento, aumentar o número de matrículas. O lucro, você tem duas frentes que você pode atacar. Uma é realmente aumentando o faturamento, aumentar os ganhos da escola. E o outro é baixando os custos. Você pode atacar direto nas despesas variáveis, nos custos fixos. Investimento não, porque investimento a gente quer retorno. O investimento ele tem que te dar retorno, tá? Então, você nunca pode parar de investir, porque senão você para de crescer, certo? Porque, eu gosto muito da frase que quem não cresce, desce. Porque você nunca tá numa linha retinha, sabe por quê? Porque se você achar que tá nessa linha, vou botar aqui, ó. Se você achar que tá nessa linha aqui retinha, não, mas eu sempre fiz assim, Ali. Não, eu nunca controlei esse negócio de faturamento e lucro, não, nem sei direito como é que são os números. Ou até registro, mas não faço análise, assim, para saber como é que a gente vai implementar aumento de faturamento e de lucro, enfim, tá? Então, vou te dizer uma coisa, se você faz sempre do mesmo jeito, sabe o que vai acontecer? Vai vir um concorrente na sua cidade ou no seu bairro que vai aumentar essa faixa aqui e aí, ó, você vai ficar lá embaixo. Você vai lá pro final da fila na escolha do seu cliente. É isso que você quer? Então, não deixe para remediar, tá? Se previna antes. Ou seja, se prepare cuidando da parte financeira da sua escola, que a parte financeira é cuidar do seu aluno, é cuidar da sua equipe, porque se você cuida bem da sua equipe, eles cuidam bem do seu cliente. E isso é tudo um efeito dominó. Porque se eles cuidam bem do seu cliente vai falar bem de você. É o marketing mais barato que existe no mundo, é o boca a boca. Então, no momento que ele fala bem de você gera matrículas novas, aumentando o faturamento. O lucro só vai aumentar, uma coisa bem importante que eu quero que você entenda, aumentando o faturamento não necessariamente aumenta o seu lucro. Por que isso, Ali? Como assim? Como assim? Olha só, o faturamento, toda vez que você matricula mais, obviamente vai crescer as suas despesas variáveis, né? Aquelas despesas que você não teria se não vendesse. Mas você vendeu, então você tem que pagar comissão para o seu vendedor, comissão de vendas, você tem que pagar
frete do material didático, por exemplo, se você vendeu. Então, se você dá brinde, alguma coisa para o seu aluno quando ele se matricula, tem esse custo. Tá? Então, aumentou o faturamento, obviamente vai aumentar as despesas variáveis, isso é fato. Tá? Agora, se você consegue ter despesa variável baixa e custo, que a gente olhou aqui nos custos, né? E custo fixo baixo, aí sim a sua margem de lucro vai crescer junto com o aumento do faturamento, certo? E seus preços precisam estar corretinhos, ele tem que ser capaz de pagar todas as despesas e gerar lucro para você. Aí sim, de novo, aumentou o faturamento, aumentou o lucro junto, tá? Então, as duas coisas, para elas aumentarem, elas precisam estar corretas, precisam estar controladas. Suas despesas precisam estar controladas, tá? Porque mais importante, ó, coloque isso na sua cabeça, mais importante do que, ou tão importante quanto gerar renda, é você saber gastar esse dinheiro. Tem muita gente que ganhou. Hoje mesmo chegou na escola aqui um candidato para vaga de vendedor, e ele está falando que já trabalhou como corretor de imóveis, e aí ele disse assim, teve meses que eu ganhei 45 mil reais, e eu fiquei encantado com aquilo, né? E aí o que eu fiz? Fui viajar com a família, gastamos tudo. Ou seja, sem educação financeira, sem inteligência financeira. Aí, o que aconteceu? Ficou sem dinheiro, porque soube ganhar bem, mas não soube gastar bem, tá? Então, quando você faz isso na sua escola, você consegue aumentar seu faturamento, mas você consegue gastar direito para aumentar o seu lucro, aí a receita é perfeita. Aí sim, você tá com tudo. Certo? Então, para isso tudo, você vai aumentar, fazer um bom fluxo de caixa, né? Então, você entendendo como calcula a lucratividade, certo? A lucratividade você só vai conseguir calcular se você tiver um bom fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? O registro. Todas as entradas, né? Lembra do faturamento ali, o faturamento de vendas que eu coloquei antes e o faturamento real, né? O faturamento de caixa. Então, você tem que registrar todas as entradas, todas as saídas, que são as despesas variáveis, os custos fixos, os investimentos e outras coisas que podem ter na sua escola. Aí, esse é o fluxo de caixa que você vai ter para você conhecer os números e ver, estou faturando tanto, estou lucrando tanto. Tá? E essa lucratividade, que é aquela fórmula que eu coloquei para você, né, que a lucratividade é o lucro operacional dividido pelo faturamento. Para você fazer a título de comparação, por exemplo, se você tem uma franquia, você pode comparar com as outras franquias, né, as outras, seus colegas de colegas franqueados, para ver como é que está a lucratividade deles. Aí sim, aí você consegue comparar se a sua lucratividade está alta ou está baixa, tá? Então, lembrando que a gente não compara lucratividade com negócios diferentes. Você não vai comparar a sua escola com o tio do hot dog da esquina, tá? Então, precisa ser do mesmo segmento, tem várias variantes. E lembrando que no nosso resultado da lucratividade, a gente achou quanto mesmo? 8%. Esses 8% não é só o percentual que manda, é também quanto isso custa em reais, tá? Então, nós vimos, claro, em reais aqui tá baixo porque é 5 mil reais. Mas, se é uma empresa muito maior, uma escola muito maior, um percentual que não é tão alto, mas em reais dá um bom valor, então não precisa a gente ter um percentual tão alto, porque ele já me dá em reais um valor bem alto, tá? Mas a gente quer sempre aumentar para a gente poder crescer e assim fazer com que a escola consiga andar com as próprias pernas, você consiga um bom prolabore, né? Aquele que realmente você acredita que merece,
certo? Então, eu espero que isso tenha ficado claro no dia de hoje, que realmente você possa ter anotado essas coisas e comece já, se você não faz isso na sua escola ainda, comece já. Lembrando que a melhor ferramenta para fazer isso, esse registro, esse fluxo de caixa, esses cálculos, não é o caderninho. Se você hoje usa o caderno, tenta ir largando ele para você poder usar uma ferramenta que vai te dar essa visão mais ampla, que vai fazer o cálculo para você. Pode ser uma planilha Excel, pode ser um software de gestão, o que você preferir, mas que seja algo mais automatizado. Que aí sim você vai conseguir fazer os cálculos corretos e ter as informações que você precisa para trabalhar essas metas aqui. Tá? Que são duas metas importantíssimas que eu espero que você já tenha essas metas para 2023, certo? E se você quiser saber mais ainda sobre isso, lembrando que essa semana nós estamos na semana da imersão Escola Lucrativa. Lá eu estou compartilhando muito conteúdo para ajudar você a aumentar o seu faturamento e lucro para ter mais dinheiro no bolso e menos trabalho em 60 dias. Para você participar desse evento que é online e 100% gratuito, é só ir ali na bio do meu Instagram, @alidurgante, clicar lá no link, naquele link e realizar a sua inscrição gratuitamente, porque as aulas já estão no ar essa semana, já foram, amanhã tá entrando a 4ª aula no ar, certo? E nós estamos fazendo live todas as noites. Ok? Então, não perde, porque tem conteúdo riquíssimo lá para te ajudar a alavancar os seus resultados na sua escola. Certo? Então, eu espero que realmente você possa ter aprendido coisas novas e coloque já, aplicar já na sua escola, porque o jogo só começa depois que acaba essa live. Não adianta você só assistir, anotar e continuar tendo as mesmas atitudes que você tinha antigamente, tá? Realmente, espero ter contribuído com a sua escola, com o seu sucesso e bola pra frente. Gente, ó, beijo e nos vemos no próximo vídeo.